Boa noite, amigos do canal Fé Ativa. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos ver um salmo na Bíblia, o Salmo 55, que fala a respeito de quando somos traídos pelas pessoas que às vezes nós menos esperamos, né? Quando há traição por parte de quem a gente confiava tanto, né? O que fazer nessas ocasiões? Como reagir ou como agir numa situação dessas, né? O que fazer para não sermos prejudicados ainda mais? Porque quem nos trai, não é? Vamos dizer assim, entre aspas, quem nos dá uma punhalada pelas costas, quem nos ofende pelas costas, quem nos calunia pelas costas, faz a gente sofrer. Mas dependendo da nossa reação, a gente pode sofrer muito mais. Por isso que esse salmo ele é dado aqui na Bíblia, para nos orientar no que fazer com relação a uma situação dessa, tá bem? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e depois faz a oração final. Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, aproveite o espaço dos comentários aí embaixo para você colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que nós oremos e quando você receber um coraçãozinho na sua mensagem aí, se você mandar mensagem para a gente, né, os nomes aí, quando você receber um coraçãozinho na sua mensagem, isso significa que nós lemos a sua mensagem e já transferimos os nomes para um caderno de orações, tá bem? Muito bem, olha só, Davi, o rei Davi, ele passou por situações muito difíceis com relação a pessoas que o traíram, pessoas que ele menos imaginava passaram a perna nele ou tentaram passar a perna nele, tentaram tirar, não é? O seu trono, por exemplo, um dos próprios filhos de Davi, né, queria o reino de seu pai. Olha que situação difícil, né? Por isso, Davi começa esse Salmo 55 dizendo o seguinte, ouça bem, versículo 1. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Veja o que Davi começa fazendo aqui, orando a Deus. Gente, quando você passar por isso, quando você estiver passando por situações assim de traição, onde você tem aquelas pessoas que você menos imaginava que pudessem trair você, te traindo, não é? Situações muito difíceis, primeira coisa, se volte para Deus, não se volte para a sua própria carne, porque se você se voltar para a sua carne, você vai ter prejuízo. Sabe, porque a gente, na verdade, só sabe fazer besteira, né? A gente, na nossa própria carne, a gente quer se vingar, a gente sente raiva, se a gente deixar, né? A gente sente até ódio. Um crente não pode sentir ódio, mas deixa a tua carne te dominar para você ver aonde que ela te leva, né? Então, não se volte para a sua carne para tentar resolver uma situação assim, né? Se volte para Deus, porque quando você se volta para Deus em oração, quando algo assim acontece, a primeira coisa que Deus começa a fazer é acalmar o teu coração, porque de cabeça quente, repito, a gente só faz bobagem, a gente só faz besteira, só fala o que não deve e age de modo que só nos traz prejuízo. Mas quando nós estamos com a cabeça tranquila e o coração calmo, aí nós podemos agir com mais racionalidade, agir com mais calma, agir com mais prudência, para fazer a coisa certa e não fazer a coisa errada. Então Davi aqui, ele estava pedindo a Deus, né, que ouvisse a súplica dele. E você viu no versículo de número 2, ele dizia que estava perplexo, ele estava de queixo caído, sabe? Não porque os inimigos se levantavam contra ele, porque isso era normal, né? E é normal até hoje o diabo levantar pessoas, né, para nos atacar, o diabo levantar pessoas que implicam com a gente por nada, por simples inveja, às vezes, né? Isso é normal. Agora, a perplexidade de Davi era a seguinte, olha só o que ele diz aqui, ó.
Salmo 55, versículo 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Quer dizer, pessoas que andavam juntas com Davi, que iam junto com ele ao templo, né? Que comiam na mesma mesa, que adoravam juntos a Deus, de repente se voltam contra Davi. Gente, isso acontece infelizmente nessa terra, né? Às vezes a esposa, né, que jurou fidelidade ao marido, o trai. Olha que situação difícil. Às vezes o marido que jurou diante do altar de Deus fidelidade, trai a esposa, né? Isso é, infelizmente, acontece muito, né? Isso é falta de Deus, na verdade, né? É falta de Deus. Então acontece, às vezes, por causa de herança, né? Irmãos traem irmãos, irmãos passam a perna em irmãos por causa da herança dos pais, não é verdade? Às vezes na empresa, onde os funcionários começaram a trabalhar juntos, depois um começa a subir, né? De repente alguém tem inveja dele, que era muito amigo, mas pela inveja, né? Começa a falar mal, começa a fazer a caveira da pessoa, começa a difamar, né? Para denegrir a imagem da pessoa, é muito ruim, não é? Então, infelizmente acontece, não é? Nós vemos às vezes, né? Amigas, né? Que têm namorado e de repente a amiga começa a ter um relacionamento secreto com o namorado da amiga, né? E fica aquela confusão, aquela traição dos diabos, né? Porque isso é diabólico, né? Acontece. Agora, o que você faz caso você venha a passar por isso? Ou caso você conheça alguém que esteja passando por isso, como que você pode ajudar? Primeira coisa, fazer como Davi fez. A palavra de Deus, gente, ela foi deixada pra gente como um modelo, né, do que fazer em várias situações da vida. E numa situação dessa, repito, primeira coisa é começar a buscar a Deus em oração, pedir sim para Deus ouvir o clamor, para Deus acalmar o seu coração, para você não fazer uma besteira, para você não cometer uma coisa que vai botar você na cadeia, né, ou algo que vai destruir sua família. De repente a família já está destruída, mas dependendo da sua atitude, ela pode fica pior ainda, a família pode ficar muito pior do que está. Então tem que pensar muito, tem que buscar Deus, né? Para Deus acalmar o seu coração, para Deus te dar a direção do que fazer, e Ele fará. Aí, Davi, ele diz o seguinte, Salmo 55, versículo 16, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha o que Davi fala. Ele fala assim, ó, eu, porém, invocarei o Senhor. Olha, vou repetir. Ele fala assim, ó, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Por que Davi fala isso? Eu invocarei a Deus, porque na hora da raiva, na hora que você descobre traição, seja no casamento, no namoro, seja uma traição financeira, uma traição na família, uma traição no trabalho, né? Alguma coisa assim, no momento em que você fica sabendo, pode surgir dentro de você uma ira, uma raiva, e você pode invocar coisas que não vão te ajudar. Você pode invocar até o diabo, sem querer. Um palavrão que você fala já está invocando uma coisa ruim ali, entendeu? Então ele fala, eu invocarei o Senhor e Ele me salvará. Olha a certeza que Davi tinha que Deus o ajudaria a suportar e a vencer tais situações, né? Também ele fala, né? Olha, eu vou orar de tarde, de manhã e ao meio-dia. Quer dizer, o tempo todo. Sabe por quê? Enquanto você está falando com Deus, você não dá espaço para o diabo colocar besteira na tua cabeça. Por isso que tem que orar bastante, orar cada vez mais. E não se preocupe de você estar sendo humilhado, de repente você se sente humilhado, né? Ah, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um banana, vão pensar que eu tenho sangue de barata, vão pensar que eu sou um frouxo, né? O que as pessoas vão pensar? Você não tem que pensar em nada disso, você tem que pensar em Deus, sabe? Não fique pensando no que as pessoas vão pensar a teu respeito, pense em Deus.
Fale com Deus de tardezinha, de manhã, ao meio-dia, o tempo todo, porque enquanto você está falando com Deus, o teu pensamento está concentrado nele, ele vai conseguir se comunicar com você no seu espírito, ele vai te dar direção, ele vai acalmar o teu coração, você vai saber o que fazer e com certeza todas as decisões que você tomar serão decisões dirigidas pelo Espírito Santo, ou seja, decisões que não vão te prejudicar e nem vai prejudicar pessoas que às vezes nem tem nada a ver com a história, tá bem? Agora, e a pessoa que traiu? A pessoa que traiu, meu filho, você põe na mão de Deus. Vamos orar por elas? Tem que orar, é o que tem que fazer, né? Orar por elas, abençoá-las, elas maldizem a gente, vamos bendizê-las, elas falam mal de nós, vamos orar por elas, não se preocupe, você não está sendo bobo de fazer isso não, Deus sabe como trabalhar. Tem pessoas que por não mudarem o coração, né, elas pagam o preço da maldição. E tem pessoas, quando nós oramos por elas, né, que elas até mesmo se arrependem e pedem perdão para a gente. De inimigos acabam até virando amigas verdadeiras, né? E tem aquelas pessoas, como eu disse, que orando por elas, se elas endurecem o coração, Deus permite sim, a punição é proporcional ao erro que fizeram. Então não se preocupe, apenas busque a Deus. Então você que já passou por momentos de traição, você que já foi traído ou traída, você que já foi passado para trás, né, em alguma área da vida, eu digo para você, perdoa quem quer que seja, perdoa, não é obrigado a conviver junto. Eu sempre digo, gente, perdoar tem que perdoar a ponto de, se você lembrar, não vai pensar mal, não vai sentir aquela queimação no estômago, né? Quando alguém vem falar da pessoa para você, você não fala mal da pessoa mais, você simplesmente, que Deus abençoe e muda de assunto, isso é perdoar, tá? Agora, quando você não perdoa, o que acontece? Quando alguém vem falar da pessoa para você, você fala mal da pessoa, quando você lembra da pessoa, você passa mal, queima o estômago de raiva, né? Então, não, tem que perdoar. Agora, conviver juntos não é obrigado, tá? Não tem como, tem pessoas que não dá para conviver juntos, tem que perdoar, mas conviver junto é uma outra história. Mas de qualquer maneira, o negócio é você fazer como Davi. Invoque o Senhor e Ele te salvará. Ele vai dar o livramento, Ele vai dar a direção para você, Ele vai fazer você ficar por cima e não por baixo. Na hora certa, Ele vai fazer a justiça dEle se manifestar na sua vida. Está bem? Vamos orar? Quer pegar um copo com água para colocar perto do seu aparelho aí? E depois vamos santificar essa água. Está bem? Oremos ao Pai então. Senhor nosso Deus e Pai, bendito e santo, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, meu Deus, porque assim como Davi teve problemas com pessoas neste mundo, assim também nós, Pai, muitas vezes temos problemas com as pessoas também, muitas vezes somos traídos, muitas vezes somos passados para trás, muitas vezes somos caluniados injustamente pela pura inveja das pessoas ou sentimento de vingança das pessoas, mas Pai, nós invocamos ao Senhor, nós não estamos lamentando para ninguém, estamos falando contigo, Pai, e eu peço a Ti em favor dessa pessoa que ora comigo, que já passou por esse tipo de situação, abençoa, Pai, essa vida, essa mulher, este homem, esta jovem, até mesmo essa criança, Pai, que já começa a sentir certos sentimentos devido à traição, devido a uma indisposição com alguma outra criança ou até com relação a alguma outra pessoa. Pai, acalma o coração dessa pessoa, arranca essa angústia, arranca essa tristeza, porque essa pessoa está te invocando, Pai. Ela te invoca porque precisa da tua ajuda, ela te invoca porque não aguenta ficar com essa angústia no coração. Dá o alívio, dá o conforto, dá a tua paz. Pai, dá a sabedoria para essa pessoa poder agir com prudência na situação que está vivendo, que essa pessoa, Pai, tenha a sua cabeça no lugar e domínio próprio se manifestando para que não faça besteira, pelo contrário, que haja da maneira correta, da maneira certa, para que ela possa, Pai, sair dessa situação de cabeça erguida, sem ter feito mal para ninguém, mas colocando toda a situação nas Tuas mãos. Pai, pela resposta, pela vitória, pela direção, pela sabedoria que o Senhor está dando para essa pessoa, nós te agradecemos desde já. E também te peço, meu Deus, cura essa pessoa que está enferma, Senhor. Fortalece essa pessoa que está fraca. Levanta essa pessoa que está caída. Abençoa financeiramente essa pessoa que está passando, meu Pai, por um aperto financeiro, ou material, ou profissional. Abre uma porta para essa vida, Pai. E na certeza desta bênção também eu te agradeço. Te pedindo, Pai, para finalizar essa oração,
santifica esse copo com água, abençoa esse copo com água, coloca a tua unção e o teu poder em cada molécula desta água e que no uso que essa pessoa fizer desta água, bebendo ou passando no corpo, jogando em algum lugar da casa, eu não sei, mas que essa pessoa encontre o alívio e a bênção. Tudo isso para a tua honra e tua glória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Meu amigo e amiga, beba da água, faça o uso que o Espírito Santo tocar no seu coração desta água, tá bem? E também medita nessa palavra que você ouviu hoje, tá certo? Perdoe, cabeça fria, ore a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus. Muitas vezes a decisão da carne é aquela decisão apressada que faz as coisas sem pensar, faz besteira e pode se dar mal para o resto da vida. Mas a decisão que é tomada somente depois de buscar muito a Deus é a mais sábia decisão que você pode tomar. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente, tenha uma excelente noite e até a próxima.